Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Meus queridos, você sente um chamado de Deus para servir com mais profundidade ao Senhor, mas busca conhecimento bíblico prático sem a polarização que temos hoje? Eu sou o Pastor Daniel Nascimento, doutor em divindade, e eu acho que eu tenho a resposta para você nesse vídeo. As boas-vindas ao nosso curso básico em teologia do CTPC. Centro Teológico Palavra da Cruz. Uma formação supradenominacional desenhada para servir a Igreja de Jesus Cristo, como um todo, respeitando a liturgia de cada comunidade. Ao longo de 13 matérias, nós vamos estudar os pilares da nossa fé. Desde o Pentateuco, epístolas e até a doutrina do Espírito Santo. É um curso profundo, mas com uma didática extremamente simples. O único requisito para ingressar nesse curso é saber ler e escrever. Aqui surge a pergunta interessante: para quem é esse curso? Esse curso não é para quem busca debates intermináveis e discussões teológicas dentro do âmbito do escopo da internet. Este curso é focado para diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas, pastores, pastoras, missionários, missionárias. Então, esse curso é para professores de escola dominical, para membros que queiram esmerilar o seu conhecimento, focado exclusivamente no crescimento espiritual e ministerial da sua igreja. A pergunta que não quer calar é: como funciona esse curso, então? Você estuda como preferir. Pode ser 100% online, recebendo aulas quinzenais e apostilas digitais. Ou você pode montar o núcleo de estudo com pelo menos 10 alunos em sua igreja, um núcleo físico. Ou pode receber também nesse núcleo as apostilas físicas do nosso curso, como preferir. E pode também fazer aulas, dependendo do núcleo que você tiver de pessoas na sua igreja, se preferir, pode fazer aulas diretamente comigo pelo Google Meet. Você pode estar se perguntando: quanto vai custar isso? O investimento é acessível a todos, apenas R$ 65,00 mensais. E se você optar pelo pagamento via Pix, o curso completo vai custar, com todo o desconto que a gente conseguiu fazer, R$ 700,00, com o valor pago pelo Pix ou à vista. Hoje mesmo você pode se matricular e entrar no nosso curso. Basta você acessar esse telefone que está aqui, você vai falar diretamente comigo. Eu quero encorajar você a entrar conosco nessa grande batalha em colocar uma teologia boa e acessível na igreja, livre de polarização. Por isso o nome, o jargão do nosso curso é que é o curso teológico supradenominacional, porque ele está acima da denominação, não com orgulho, não dizendo que está acima das denominações. Espero ter contato, fale comigo aqui nesse WhatsApp e peça mais informações sobre esse curso, que eu tenho certeza que será uma bênção para você e para a sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. E seja muito bem-vindo a mais um Polígrafo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho um bocado diferente, né, que é sobre educação, que vamos falar hoje no nosso polígrafo. Vamos tomar pedrada. Quando não tomamos pedradas? Lembrando aos irmãos que o nosso canal está com restrição, tá, gente? Sim. Esse canal aqui do Creia Também Pensar está com restrição, então se vocês puderem compartilhar nossos vídeos é melhor, né? Porque o canal tá... Uma capa, né, de vídeo, né, que a gente Uma capa de vídeo, tá? Botou Baco e Freud no meio de Baco lá, né? Sim. A YouTube já, ó... O YouTube foi e derrubou e disse que o vídeo não se enquadrava, sendo que era a capa do vídeo. E era uma obra de arte, né, a capa dele. Era uma obra de arte, uma pintura, né? Exatamente, mas nosso canal vem desde a política passada lá do Bolsonaro, lá que vem sendo perseguido. Ou seja, o tempo, nisso, né, que tá sendo... E agora eles deram o primeiro tombo no nosso canal e a restrição tá comendo solto aqui, então se você puder, compartilha, deixa seu like e comenta, porque aí ele vai entender que o vídeo é relevante para poder dizer, e principalmente compartilhar, né, Débora, com professores e pais esse vídeo. Sim, pais e mestres, né? Professores e pais, porque o que vamos falar aqui agora é uma palestra minha que eu dou em escola pública desde 2012, 2013, né? Desde 2012, mas eu era 2013, muito novinha na época. E eu venho falando sobre esse tema que a gente vai falar, que vocês falou o tema já, pode falar. Que o tema que vai ser no nosso polígrafo é: que tipo de criança você está enviando para a escola?
que é o nosso esse tema aqui de é o hoje. tema. Que é baseado justamente nas palestras que você vinha dando desde 2012, né? Nas escolas desde 2012 públicas, nas escolas públicas. Exatamente. E por falar em escola pública, gente, lembre-se que quando a gente fala em escola pública, há uma coisa muito interessante, porque escolas públicas, elas geralmente estão em periferia, né? Sim. Onde o Estado diz que está, e quando a gente vai lá dentro ver, o braço do Estado é quase que omisso naquele quase negócio nulo, lá, né? quase nulo. Então, sim. Nós falamos ainda, né, para todo tipo de público. Mães que ficam... Um dia tu foi comigo numa palestra sobre o menino marrom, lembra? Sim, teve uma sobre mãe lá que deu queria, a maior treta a mãe do queria me Ziraldo, bater né? do Ziraldo, né? Aqui em Minas Gerais, né? Aqui em Que a Minas gente foi... essa... A gente, inclusive, foi aqui na nossa cidade, Sim. aquela treta, Se você né? não é daqui de Minas ou da nossa cidade, uma parte é que aqui teve uma treta muito séria de um livro. No meio aqui da educação para tentar ajudar, né? E ajudou, graças a Deus. Ajudou a apaziguar, né? Apaziguar as coisas. Apaziguar, não vamos render muito esse assunto, mas para apaziguar, e conseguimos apaziguar. Mas a coisa toda que tem aqui é que quando você fala de educação, principalmente em escola, essa união de escola e família, ela é meia complicada, porque uma acusa que a outra quer tomar o papel da outra, né? A família acusa que a escola quer tomar a primazia da educação da família, sendo que as famílias, na maioria das vezes, deram esse aval, não inconsciente, agora já é consciente mesmo, né? Quando eu fui professor de escola, você sabe, você formou, você fez filosofia e ciência da educação. Neurociência da educação. Então, mas você vê, sinceramente, você quer atuar em escola? Não. Você está fazendo aula de reforço e curso, né? E curso, Que vai lançar agora seu curso, acho que amanhã lança, né? O já. Curso de... Se você quiser, gente, fazer o curso na sua igreja, de neurociência, neurociência da educação e inclusão na EBD Kids, tá? Fala com a gente nesse telefone que tá passando aí, com a gente. E a Débora e a Fernanda têm um curso de 6 meses, ou uma imersão de um dia na sua igreja, né? Sim. Para ensinar os professores de EBD Kids como eles lidam com crianças neuroatípicas e crianças com deficiência, né? Então é deficiência mesmo, visual, auditiva, de locomoção, cadeirantes e tal, né? Tudo isso. Então um curso muito bom. Então não é o lançamento do curso ainda, esse vídeo, mas vamos fazer outro para lançar, e aí vou entrevistar vocês, sua mãe, quem entrevista sou eu, mas é um curso muito bacana mesmo. Então se você quiser fazer parte dele, já pode pedir informação que a gente já tem, né? Sim. O telefonezinho que tá passando sempre aqui. Então essa interação, Débora, de escola e família, ela é complicada, e quando a gente vai falar disso, há uma complicação bem grande, que o tema já diz tudo. Esse tema é um livreto meu, que eu fiz dele um piloto, né, nas escolas públicas aqui na época, não em todas, mas eu já fui em muitas, dando palestra justamente para pais e mestres. Então quem é de escola aí, quer me convidar para ir aí falar sobre isso, a Débora também, sobre não a Débora falar para pais e mestres, que ela não é pai, não é mãe, então não tem muito lá esse lugar ainda não fala, tem esse viés, né, de fala. Mas para criança neuroatípica, tudo você pode ir lá falar. A questão andando por aí, eu vi a luta que se trava dos próprios professores também, a luta que se tem para integrar os pais na escola. É uma coisa... eu dei aula em escola, você sabe disso. E você lembra a minha reclamação, o que é que me tirou da escola? Foi justamente os pais, né? Os pais me tiraram da escola, porque não dá. Se você for professor de escola pública e tá me ouvindo, seja sincero aqui embaixo nos comentários. Sim, pode ser. Dá para conciliar pais com escola? Porque é uma guerra você levar um pai em uma reunião de pais e mestres. É uma batalha. É uma batalha quando você chama uma mãe na escola para reclamar do filho dela, sabe? Elas já chegam lá cheia de marra, botando banca, dizendo, eu tenho que fazer, tá me chamando aqui porque eu tenho serviço, olha, que coisa, né? Ou seja, eu tenho que fazer. Seu filho, então, não é importante para você. O que seu filho está fazendo na escola, o seu anjo de candura não é importante. Eu lembro que na época, quando eu ainda estudava em escola,
As professoras sempre elogiavam minha mãe porque ela era uma das únicas que ia em reuniões de pais e mestres. Reunião de pais. Ela era 4 mães. Pensa numa sala de aula que tem quase 40 alunos, que escola pública Pois é. é muito aluno, né? Uhum. Quase 40 alunos, elas elogiavam. Quase 40 alunos na sua turma. Na né? minha Fora o turma, turno da manhã. Fora, né? não, fora, O outro como turno posso da dizer, manhã, fora que era pra outras ter mais. salas, né? Exatamente. Vamos exatamente. supor, era dividida, para os senhores terem ideia, era dividida de A a F. Exatamente. Ou seja, cada sala de A a F tinha 40 alunos cada sala. Exato. Né? Exato. Então, pensa bem, ela elogiava porque só a minha mãe e mais 4 iam. Ou seja, de 40 alunos, 5 mães. A última palestra que a gente foi dar, foi dessa do Ziraldo, para fazer uma conciliação entre pais e escola. A escola deveria de ter nos 2 turnos da escola, era uma escola de 1º a 4º ano, a gente foi, né? Mais ou menos isso, né? Que era municipal. Aquela escola deveria ter uns 300 alunos. Acho que sim, né? Basicamente municipal 300 geralmente alunos, tem menos, né? Que é estadual. Exatamente. 2 turnos. Vamos exagerar, não. Vamos exagerar. Vamos colocar isso bem para baixo. Vamos colocar 100 alunos ali. 100 alunos. Cara, você notou quantos pais tinham? Acho que era no máximo uns 12 pais, eu acho. Se não me engano, tinha uns era 10% 12 pais. Se tem 100, que não tinha 100, tinha mais de 100 aquela escola. Sim, aquela escola tinha uns 12 pais só lá. Só. Para debater esse assunto. Mas a internet estava lotada de imbecil xingando o livro não sem nunca ter lido, não sabendo o que estava acontecendo. Você lembra disso? Uma coisa maluca. Foi uma coisa de sabe? maluco. A gente foi em outras escolas falando também sobre o assunto e a coisa foi a mesma. Escola de 200 alunos, 200 e tantos, 10 pais, 12 pais, 15 pais. Não chegamos a 20 pais. Não chegou a 20. Não chegou. Quem estava fazendo o maior volume ali naquelas escolas eram os professores. Sim. Dos 2 turnos que estavam lá para ouvir o que a gente tinha a dizer. Então, você vai vendo, Débora, que a interação, é muito arriscado falar disso, porque a interação escola e pais, ela está cada vez mais se perdendo, sabe? E são esses pais, olha, eu tenho um pavor dessa direita estúpida que lançou-se no Brasil. A esquerda já era estúpida por vida, mas aí veio uma onda aí de veio outra onda e ficou, meu Deus. Conservadorismo, que não é conservador nada, isso é uma loucura de uma coisa para maluco. E o que deu que agora nós estamos vendo pessoas, eles estão intervindo na nossa família, mas eles nunca leram um livro que a criança traz da escola. Você lembra o que a gente fazia com seus livros? Não, assim que eu recebi os livros, já sentava e lia o que tinha dentro. Os livros texto, né? Todos, aqueles grandão. A gente os livros de escola, que é esse tarô de livro, que é o ano todo, né? Que a gente vai usar. Nós líamos ele o tempo todo. Para ver se tinha alguma coisa lá dentro. Aí quando tinha alguma coisa de teoria de evolução, questão física, tudo me explicava direitinho o que era. Porque ia entrar em aula, então a gente tinha que explicar antes. Então, você vê, falar disso aqui é um processo meio complicado, porque os caras querem, Débora, que os pais, que os professores cuidem dos filhos dele como se fossem únicos dentro da escola. Sim, exclusividade. Diga isso a um professor que tem lá 40 alunos por turno. Por turno, Por turno. É uma loucura o que os pais estão fazendo. Na minha mesmo tinha professor que pegava 4 classes só pela manhã, de 50 em 50 minutos tá trocando. Pois é. E na parte da tarde, coitado. Exato, tá trocando. De 50 em 50 minutos ele tá trocando de sala de aula para uma criança. Não tem como. Não tem a menor condição, e não é nem que ele não queira. É que ele não dá. Não dá. Não tem condição de dar isso aí. Então é para os pais fazer. Então nós estamos gerando. É uma complicação muito grande. Vamos começar o político, foi isso. Nem começou, já tá assim. Vamos falar. Esquecemos. Vamos falar dos nossos comerciais. Que tem a ver com o tema de hoje. Você quer adquirir um conhecimento mais amplo sobre o que a gente vai falar hoje? A gente tem o kit super promoção. É mesmo, e tem um outro que tem que entrar aí nesse kit, ó. Você quer ir apresentando, vai apresentando. Vou agora apresentar vocês que a gente está com o mais novo kit. Exatamente. Que é a Trilogia da Loucura. Exato. Vai estar passando um encardinho para vocês aqui na tela. A gente tem o manicômio, como uma geração de loucos criou uma geração de psicopatas. O altar da dopamina, a robotização do ser. E temos a fábrica de monstros. Como a paternidade covarde está destruindo uma geração. E você pode adquirir eles por apenas R$ 34,90. Uma super promoção que a gente está fazendo. Me empresta esses 2 livros. Eles são a trilogia, gente, justamente por quê?
Porque esse aqui fala justamente disso, como a nossa geração criou essa geração aqui da Débora, e como a geração de louco que a nossa criou a geração de psicopata, que é a geração dela. E o que a geração dela vai criar. É uma loucura isso aqui. Esse livro aqui ele é fenomenal por isso, tá? Então ele é o manicômio mesmo, porque nossa geração foi uma geração de manicômio, e agora criamos uma geração de psicopatas, que aí está. Essa daqui é o altar da dopamina. O altar da dopamina, que é a robotização do ser, eu venho falando como a mídia, como a televisão, o rádio, a televisão e agora a internet, moldou o caráter da família. Moldou tudo que a gente crê, que a gente come e assim por diante. Então, e o jeito de criar filhos. Tá tudo aqui nesses livrinhos pequenos. E aí, isso desagou aqui, que é Fábrica de Monstros. Fábrica de Monstros. Como a paternidade covarde está destruindo uma geração. Como pais covardes, mães covardes estão destruindo os seus filhos mais adiante. Estão criando verdadeiros anjinhos, quando na verdade estão se transformando em verdadeiros demônios. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E tem esse livro aqui que é para pai, por isso que eu disse, ó, a promoção é com esses 3, tá? Com esses 3 aqui, ó. Já não dá para encaixar nada, que tá muito barato mesmo. A promoção barato, de 90 e tanto por R$34,90. R$34,90 os 3, tá? Não tem como encaixar. Agora, se você quiser acrescentar esses 2, ó, pai ausente e filho delinquente, o drama de Absalão. Aqui eu falo como Davi criou um monstro, um verdadeiro monstro dentro da sua casa. Tá? Davi foi o pior pai que já pisou nessa terra. Não imite Davi como um pai. E nem como marido. Imite ele como filho. Então é muito complicado. O Davi que vocês idolatram não é bem esse que a Bíblia mostra. Tá? E tem um mais antigo. Esse é mais antigo do que aqueles. E esse aqui é mais antigo do que esse ainda. Que é os 4 pilares da educação eficaz, que é ensinando a criança no caminho. Esse livro ele é muito fantástico porque nós damos 4 pilares essenciais para a educação. Então, se você quiser adquirir os 5, eu te faço uma promoção genial nesses 2 aqui também e coloca ali porque vai ser de muita importância para você. E o livro que a gente está falando aqui, ele talvez saia ainda esse mês, mas não vai sair agora, porque ele não está nesse radar de lançamento. Ele deve estar no radar do lançamento mais adiante, quando a gente for. Ele é um livro voltado mesmo para dentro de escola, né? Um livro mais educacional mesmo, educacional. Né? Então você que é professor, se quiser convidar a gente para falar aí na sua escola, fique à vontade. A minha escola é longe, como é que eu faço para trazer o senhor aqui? É simples, abre o Google Maps na sua escola, coloca no telão ou Zoom e a gente fala direto com os pais daqui de onde a gente está também, tá bom? Agora é high-tech. High-tech, exatamente. Agora se estiver aqui perto, deixa eu ir, porque só se tiver, assim, que a gente já foi meio que ameaçado em escola, né? Tudo, né? Eu principalmente, né? Teve pais que não gostam de ouvir certas verdades. As verdades que é para ser ouvidas, né? E tudo que eu falar aqui, gente, eu falo isso diretamente com os pais. Sim, nas palestras, Nas palestras. Eu não sei de onde vem essa coragem minha, não. Porque tem escola que a gente entra aqui aqueles negócios de comunidade pesada, né? Tudo tal, e eu vou lá e sapeco o negócio pra cima. Ripa pra cima, então é meio complicado. Vamos lá. E vamos lá para a nossa primeira pergunta. O tema é mesmo? Que o tema é: que tipo de criança você está enviando para a escola? Uau! Então vamos lá. Que começa a primeira pergunta. Quando começa a formação do caráter de uma criança? Aí que tá, Débora, olha. Nós vamos falar assim, ó. O caráter de uma criança, ele tem... Eu poderia fazer essa pergunta para você, que você é mais da área de neurociência da educação, mas vamos falar aqui porque está dentro do meu negócio aqui. Olha, o caráter de uma criança é o seguinte: a partir dos 6 anos de idade, a criança começa a absorver como regras os discursos e atos dos adultos que o cercam. Veja, ela não começa a absorver como regra somente o discurso. Se fosse isso, era muito bom. Ela começa a absorver como regra os atos dos adultos. Não é o que você fala, é o que você faz perto de uma criança que vai reger o caráter dela. Isso é muito complicado. Muito complicado. Então, eu não acredito no produto do meio como Freud. Estou bem longe disso, até porque, eu nem falei, olha, do livro nosso que é Calvino contra Freud, o olhar bíblico sobre o desejo, já pode comprar, que lançou. Já está lançado. Oficialmente está lançado. Tem até polígrafo dele aqui no canal já também. Então, vocês podem ver lá. Mas vamos lá. Veja, eu não acredito como Freud em produto do meio. Mas eu acredito em influência do próprio meio que se vive.
Porque, veja, influência por quê? A Bíblia diz, ensine a criança no caminho. Quando ele for velho, não se desviará dele. Ou seja, não é ensinar apontando o caminho à criança. É ensinar é andar é andar junto. Então, não é dizer a criança faça isso, é fazer junto com ela. É diferente. É ela ver que o seu caráter é aquilo, porque ela vai ouvir o que você faz e não o que você fala. Isso é muito interessante até os 6 anos, veja. É nesta fase que se estabelece o que chamamos de construção moral do ser. Dos 6 anos, a partir dos 6 anos de idade, nós começamos a construir a moral daquele ser humano. A partir de 6 anos. A partir dos 6 anos. Né? A partir dos 6 anos, tá? Do 0 aos 6, a criança está no estado de manipulação. O que é isso? Ela, para ter as coisas, ela chora, ela faz birra, é porque ela, a maioria do tempo, ela não sabe nem falar direito e não sabe o que está falando, ela é tipo papagaio, ela está repetindo. Ela está repetindo. Né? O que o outro fala, veja, até falas, as crianças repetem. Sabe? Se você está numa casa que chama muito palavrão e acha bonitinho seu filho chamar palavrão, ele não vai deixar de chamar. Não vai deixar de chamar. Você lembra uma coisa? Eu nunca vi, você vai fazer 23 anos, agora sábado, né? Agora. 23 anos você vai completar. Eu nunca vi você chamar um palavrão. Não. Mas por quê? Dentro de casa eu nunca ouvi, né? Exatamente. É simples essa matemática. É 2 mais 2, 4. Não tem pra onde correr. Você entende? Você via suas amigas chamar na escola. Mas a maioria do tempo passava mas a maioria do tempo da minha casa aqui. Quem era que você via como exemplo pra você? Era eu e sua mãe. Era. Isso você nunca ouvia. Então, fica meio complicado quando as pessoas vêm falar comigo isso. Então, veja, Débora. Dos 6 anos pra frente começa-se a formação, a construção moral do ser. Esse processo da construção moral do ser, ele perdura até por volta dos 12 anos. Veja, ele vai dos 6 aos 12, a construção moral de um ser humano. Aí é que pega, aí é que vem, aí é que é crítico o negócio. Veja bem uma coisa, dependendo do exemplo ao qual a criança foi exposta, o caráter pode ser moldado de forma positiva ou de forma negativa. Estou falando de 6 anos só, pais, que vocês têm para moldar o caráter de um filho. 6 anos. 6, não é mais do que isso, nem menos. Esquece isso. Você pode ir ali até uns 14 tentando tal, mas chegou passou de 12 não vai dar mais. Não vai dar mais. Não vai dar mais. É correr para tentar pegar vento. Não vai pegar. Se não construiu a partir dos 6 para os 12, a partir dos 13 para frente vai dar lenha. Vai dar lenha. Veja bem, uma vez que um caráter deformado se solidifica, torna-se uma tarefa quase que herculeia. É uma tarefa herculeia, de Hércules mesmo. Tá? Para não dizer impossível. Porque eu não posso falar a palavra impossível porque tem Deus no meio. Né? Mas aí é esperar mesmo aquele velho corinho do irmão. Segura na mão de Deus e vai. Sabe? É quase impossível corrigi-lo na vida adulta. Não tem, Débora, a não ser o evangelho que vá mudar o cara de rota. Sim. Se não for isso, não tem como. Não tem como. Não tem como voltar atrás. É os primeiros 6 anos da vida de um ser humano que vai determinar quem ele é. A importância dos 6 primeiros anos. Dos 6 primeiros anos. Dos 12, vamos botar assim. Dos primeiros 12 anos de vida dele que vai determinar quem ele é pro resto da vida. Total. A importância total. Então, veja. O caráter começa a ser formado aí. Foi a sua pergunta, né? Sim. Né? Então, veja bem uma coisa. Filhos, aí que vem uma pergunta aqui que eu coloco aqui. Olha. Ao atingir a adolescência por volta dos 14 anos, é natural que o jovem se rebele contra as regras que aprendeu. Mas ele tem que ter aprendido isso em algum canto, para se rebelar de alguma regra. Ele tentará seguir as tendências do seu tempo, coisa ainda dentro da naturalidade. Mas, no fundo, ainda clamará pela fiscalização e contenção moral dos pais, da onde ele vive. Veja, um adolescente, geralmente, ele é rebelde, mas ele sabe que tem uma contenção, e ele gosta disso, ele quer isso. Ele quer ser contido. E ele deve ser contido. Sim. Mas ele só vai ter essa contenção se houver uma plantação boa do 0 aos 12. Por quê? Dos 13 para frente, ele vai fazer uma coisa muito simples. Ele vai se rebelar contra essa estrutura.
que foi criada. Mas só que ao se rebelar, ele vai entender que aquilo é bom para ele também. Que é o normal, né? Que é o normal se rebelar. Mas ele vai entender que tem uma estrutura sólida ali que não vai deixar ele ir com a cara na parede toda hora. Sim, que fala, é o bem para mim. Isso Exato, aqui, então... mas quando não tem essa contenção, a rebelião é normal vir dos 13 para 14 e 15, até os 16 por ali. É normal ela vir. E quando ela vem e não tem cerca... aí... Você entendeu? Complicou, porque não tem freio, caráter, né? não tem freio. Então o cara vai todo. O cara vai todo. Porque ele não teve um pai e uma mãe presente, firme, nessa equação necessária do 0 ao 12. Do 6 para frente. Então, quando não tem isso, é geralmente cara na parede. Não tem para onde correr. É a formação do ser mais terrível que nós vamos ter. Porque, veja, mais tarde, perto dos 18 anos, seu processo mental será reestruturado. Veja, a criança passa numa estruturação cerebral. Do 0 ao 6, ela tem uma estrutura. Do 6 ao 12, a estrutura muda assim. É como se fosse 10, do 6 por 12 vai para 50. Não. Você entende por quê? Ela vai ser jogada no meio de lugares com regras. Ela não pode ir para ali porque vai quebrar tudo. Ela já tem 6 anos, 7, já pode aprender que isso aqui é errado e tal. Então veja, já pode tem fazer barulho naquele lugar. Exatamente, já tem um monte de nãos que ela vai recebendo. E isso é benéfico, mas só que os pais de hoje, eles não foram treinados para dizer não. Que é a importância do não. Que é a importância do não. Porque isso forma o ser, isso forma o caráter do limites, ser humano. Né? Que é justamente, se você vai dizer não, você vai impor limites. E não tem. Exato. Quando as regras do limite não existem, Débora, aí... complicou. Aí lascou. Aí lascou. Porque o natural é que o adolescente com 13, 14, 15, 16 anos, ele se rebele. Sim. Mas tem uma cerca que vai brigar com ele toda hora. E aqui dentro também a cerca, cara. Eu fui bem estruturado. Eu não posso estar aqui. Tá uma hora ele vai voltar. Mas quando ele não tem estrutura nenhuma, de não, de regra desse trem todo, gente, a gente está vendo menino aí, playboyzinho, 16, 15 anos, pegando cachorro no meio da rua e matando, igual foi aquela coisa lá, Deus. sabe? Esse já ano... teve casos piores anteriormente a esse do cachorro, que ninguém fala, e esse já faz muitos anos. Busque aí, olha, jovens, classe média alta, no Rio de Janeiro, colocando fogo em mendigo. Foi. Esse ano mesmo foi o ápice da maldade, e a gente tá o quê? Mês 8. Eu não posso falar os crimes aqui, porque a plataforma derruba mas no próprio Rio de Janeiro, aqui em Minas, São Paulo... Isso, istro coletivo de jovens. Isso, jovens. Né? Assassinato de animais. Ou seja, de 15, geralmente eles têm entre 15 a 17 anos, não mais que isso. Não mais que isso. Então, se você voltar atrás, classe média, tá? Classe média. Volte atrás e você vai ver que esses meninos... E a classe pobre também não está muito longe disso, não. Porque vai dizer assim, tem que ser classe média. Não. Eu lido com a classe... nós lidamos com a classe C do negócio também. E esse negócio de pai aqui é quase que uma patologia. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Crianças sem limites em todos os lugares que a gente vai. Crianças, nós temos hoje, gente, infelizmente, crianças horríveis. Psicopatia. Em ambientes. Não é nem isso, Débora. É crianças horríveis mesmo que você não aguenta ficar perto delas. Não é por ser psicopatia, nada disso. Não é porque são crianças mimadas, chatas, horríveis de ficar perto. Infelizmente, né? Infelizmente. E crianças não eram para ser assim. Crianças são seres agradáveis, muito bom de lidar. Alegres, tudo isso tal. Mas os pais estão destruindo a infância dos filhos e estão destruindo também o futuro deles. Por quê? Por causa de porcarias de internet que estão vendo demais, de educações positivas, de que a criança joga isso aqui no chão, aí não pode dizer não para ela. Ensina, pai. Como ensina? Pai, me dá o copo. Aí o pai dá o copo. Aí... olha, dá um abraço, pai, ele deu o copo, tá vendo, filhinho, como é que faz tal? Aquilo não você não cria crianças com o mesmo... Tá aqui uma que eu criei. Estou aqui. Está ela aqui. Você não cria criança dizendo a ela que ela tem o mesmo direito que você, porque ela tem que ter uma liderança. Ela tem que ter autoridade, né? Ela tem que ter uma liderança sobre ela, acima dela. Se você tem uma criança a criança é numa fábrica de monstros, que eu digo. Nós temos um ser humano que pesa 20 vezes menos do que a gente. Tem 10 vezes menor do que a gente. E como é que esse ser humano está mandando na gente? Exatamente.
Você entende? Que tipo de massa encefálica a gente tem aqui? É uma loucura. Então, a psicologia tem sido a maior desgraça para a educação. Essa é a realidade. Os pais que estão educando o filho baseado em psicólogos estão se destruindo o que vem para frente. Não adianta dizer que não, porque basta você ver as baboseiras que é a questão da psicologia educando. E eu não quero nem falar deles, porque todo livro meu fala mal deles, então não é isso que eu quero. Mas vamos lá. Mas eles que fazem o... né? Uma outra coisa, Débora. Todos os pais... Então, veja bem, vamos pra gente terminar aqui. Ih, rapaz, esse polígrafo não vai dar. Isso não vai ser um polígrafo muito pequeno. Veja bem. Com 18 anos, seu processo... Então, eu falei aqui do processo 1, né? Sim. Do 0 aos 6, um processo mental. Isso, do 6 aos 12, outro processo mental. Dos 13 para 18, outro processo. Do 18 para frente é outro. Veja como muda os processos mentais de uma criança. Veja bem. Mais tarde, perto dos 18 anos, seu processo mental será reestruturado, com base naquilo que ele aprendeu entre os 6 e aos 12 anos. O rapazinho não aprendeu nada entre o 13 e o 18. Nós estamos no limbo aqui de 5 anos. Já, é. Que entre 13 e 18, nós não aprendemos nada. Se aprende justamente dos 6 aos 12. E depois você passa se rebelando contra isso que você aprendeu dos 6 aos 12, 5 anos. Quando você chega num 18 que vira CLT, aí você tem que buscar. Aí o que o cara com 18 anos vai buscar, olha? Ele vai buscar aquilo que ele aprendeu entre os 6 aos 12 lá atrás. Exato. Que foi implantado lá atrás. Exato. Né? Aí se ele não acha nada lá, aí fica perdido. O presídio está aí para mostrar isso. E os cemitérios. Exato. Do que é que a gente está falando aqui. Fica sem freio, fica sem não nada, tem, né? Não teve nada, não teve princípio, não teve base, não teve nada. Então vai ser o quê? Você entende? Exato. Então a loucura está aí. Tá aí. Você pode me perguntar assim, mas tá cheio de filho de crente. Irmão, não tô falando de filho de crente, tô falando de filho estruturado. Tá cheio de crente educando errado dentro da igreja. Também. Você entendeu? É o que mais tem. É o que mais tem. Então, aí eles querem alguém para culpar, Débora. E quem eles querem culpar? A escola. Voltou de novo a briga. A escola. Entre escola e família. Meu filho está ouvindo funk na escola. Ele levou funk para a escola. Quem levou funk para a escola? Exato. A escola não oferece. A escola não oferece funk. Tem uns professores lá doidos que passa aí, mas a gente está falando de... Por via de regra, a escola não oferece isso. Não oferece. Outra coisa. O meu filho aprendeu isso aonde? A minha menina só gosta de vestir roupa curta. Quem compra? Exato. Ele até, na verdade, não tem dinheiro, né? Não tem então, renda, quem está comprando? Você entende? Então, a escola não ensinou nada de promiscuidade ao seu filho, mãe. Essa é a realidade. Quem ensinou foi você. Quem compra é você. Quem compra a caixinha de som para o seu filho ouvir funk é você. Quem acha que ele ouvir senta aqui, senta ali, fazendo mulher, objetivando mulher, não é. Não são a escola, são os pais. Quer ver uma coisa simples, Zé? Um dia eu estava falando sobre violência doméstica e uma mãe muito revoltada falou comigo sobre isso e sobre homens violentos tal. Olha, 90% dos homens, eu vou botar 95% porque tem alguns que é criado diretamente com o pai ficou viúvo, ou num divórcio ficou com ele a guarda da criança, então vamos botar 95% para a gente ser mais justo. 95% das crianças são educadas por mulheres, não é? Sim. Então, por que as mulheres não estão ensinando esses filhos a respeitarem as mulheres quando casam? Exatamente. Por causa de violência doméstica. Não tem um trem errado entre o discurso e olha que é uma mulher, né? Pois é. Ela não já deveria estar ensinar, né? E bem ensinado. Bem ensinado. Você entende? Então, por que os filhos estão sendo violentos? Por que o cara cresce para bater numa mulher? Inclusive no mundo de hoje está cheio de informação. Porque justamente não foi ensinado isso em casa o respeito à própria mulher. Então, enquanto a gente tiver mães e pais querendo terceirizar a culpa do filhote dele ser assim, a culpa não é deles, né? A culpa é de alguém terceiro. Você entende? Então, veja. Filhos não aprendem ser violentos na escola. É o que eu falo aqui. Eles aprendem em casa, com o exemplo dos pais e com um meio que os cerca. Portanto, não deveríamos nos escandalizar quando o fato de nossos adolescentes estarem cada vez mais agressivos. Os pedagogos não
são treinados para ensinar violência ao filho. Eu não fui treinado na faculdade, olha, ensina o aluno a dar um soco assim e tal. Eu não sou professor de arte marcial. Pega a cadeira e dá pega a naquele cadeira menino ali. Ninguém ensina Não isso na escola. Não. Então esse cara aprendeu isso aonde? Vem de casa, Vem né? de casa. De casa. Seus filhos passam apenas 4 horas por dia na escola, né? Agora tem os integrais também. Mas não é todas geralmente, as escolas. não, mas via assim, de regra, de novo, é 4 horas. É 4 horas. É 4 horas. É 4 O horas. resto do tempo ele passa com quem? Em casa, no celular, Você né? entende? Mas o que a gente tem hoje, Débora? A gente tem uma geração de pais que livra-se dos filhos. É uma tristeza dizer isso, sabe? Livra-se dos filhos. Eu falo porque eu mesma, a gente tem uma escola de reforço, né? Que eu e minha mãe a gente dá para crianças do 1º ao 5º ano. Exato. Pode falar isso. E justamente veio para mim uma mãe dizendo, olha, eu quero que vocês dêem aula à minha filha, entretanto, todavia, eu falei, pronto, lá vem bomba. Eu quero que vocês fiquem de 8 a meio-dia com ela, de 8 da manhã até meio-dia. Pode brincar, eu vou levar comida para ela, vocês dão almoço, tudo. E ela vai para a escolinha, para a escola que ela estuda normal. Ou seja, essa criança ia ficar comigo de 8 da manhã até meio-dia, a manhã inteira. A tarde inteira na escola, de 1 hora até 5 horas. 5 horas da tarde. E de noite, quando era para ter algum momento da família, não vai ter, porque o pai e a mãe vai chegar cansado de serviço. Ou seja, essa criança não teve momento nenhum. De lá, não teve momento nenhum. Ou seja, parece que é uma fuga mesmo que eles dão pro filho. Livrando-se dos filhos. Exato. Sabe? Não querem assumir a responsabilidade. Olha bem, Débora, não é difícil observar, ainda falando sobre a formação do ser aqui, veja. Como é que a gente vai formar ser humano saudável no meio dessa Babilônia aqui que eu estou falando? Percebe? Não é difícil observar que muitos pais hoje criam para seus filhos uma agenda digna de um alto executivo. Crianças correm de uma atividade para outra sem tempo para respirar, para brincar livremente ou, mais importante, para estar com a família. Nós não temos hoje criança. Trancar as crianças dentro de um apartamento e querem que a criança seja normal, saudável. Como é que vai ser isso? Coloquem E aí vem o que é pior. Eu separei uma agenda aqui. Olha a agenda de uma criança, que hoje eles chamam normal isso. Vê só. A criança com a agenda. Criança com agenda. Olha só. Começa aí, né, a loucura. Se um jovem estuda pela manhã, sua rotina frequentemente se parece com isto aqui, ó. Acorda 6 horas e vai para a escola. Já. 12 horas, retorna para casa para almoçar apressado. Por quê? 13 horas às 15, aula de inglês ou reforço escolar, que é o que você faz. Sim. Com a sua mãe, de manhã e de tarde, né? Das 15 horas às 17, aulas de esporte, música ou outras atividades. Aí chega na parte da noite e vai estar exausto. Não tem noite mais aqui. Aí vê. Exausto. Essa rotina se repete dia após dia. Diante disso, sou obrigado a perguntar: o que os pais realmente querem? O que você, pai, quer, finalmente? O que é que vocês querem? Oferecer a melhor educação ou inconscientemente se livrar da responsabilidade da convivência com os filhos? Tem criança que estuda até economia, é uma coisa de louco. Você entende? Então, eu não vejo, Débora, isso aqui como pais que queiram o melhor para os filhos. Eu vejo simples assim, olha, eu estou nesse ramo de conselheiro familiar, de terapeuta familiar, há mais de 22 anos, né? Tempo que eu tenho de nascido. O tempo que você tem de nascido, basicamente isso, né? Há mais de 22 anos, ou vai fazer 23 junto com você, veja só. Eu sempre disse isso aos pais: vocês não querem dar o melhor para o filho de vocês, vocês querem se livrar dos filhos, é diferente. É muito diferente. Parece que muitos querem educar os filhos a parte deles mesmo, delegando a formação a terceiros. Mas existe uma formação de caráter longe da família. Lembra da criança do 0 aos 6? Aonde o que a mãe faz? Olha a imbecilidade do pai e da mãe. Eu sei, gente, que vocês vão me dizer. Eu sei que o mundo mudou. Que muitos pais hoje precisam trabalhar fora para pagar as contas. Então, tenham cuidado quando for ter filhos. Por quê? Veja só. Lembrando aqui, quando é que começa a formação do caráter de uma criança? Entre que idade a que idade? Você lembra? 6 a 6 a 12, né? 6 a 12.
É a formação do caráter dela. Exatamente. A mãe fica com o filho. Com quantos anos ele põe o filho na creche ou para uma babá para ela poder não ficar com a criança? Até a partir, a partir dos 3 aninhos. 3, 4, por aí já assim, começa. Né? Pois é. Quem formou o caráter dessa criança? Tanto que é interessante, a mãe que me procura, a gente não pega essa faixa etária. Exatamente. A criança tinha exatamente de 3 a 4 anos de idade. Exatamente. Eu falei, a gente não é creche, a gente não é instituto de creche e tal, mas vê com novinho, né? Então, vamos lá. Vamos botar isso aqui em pratos limpos. Olha bem como é que está sendo formado. Se você tem interesse nesse assunto, fica aí. Não corre não. Fuja não. Fica aí que eu estou inspirado hoje. Então, fuja não. Ih, rapaz, já tem quase uma hora que a gente está falando desse negócio. E não saímos da primeira pergunta. Eu acho que vai ter a parte 2. Veja bem. Vamos lá. Formação da criança começa dos 6 ao 12, não é? Percebe uma coisa que eu vou te perguntar. Se você pega uma criança na sua escola de reforço com 5 anos, 6 anos, vamos botar para ficar mais certo, 6 anos de idade, que é uma faixa etária que eu acho que você nem pega, né? Dela ainda com 6 anos. Já? Que é o primeiro maninho, né? Okay. É o primeiro. Mas aí a gente não é creche, a gente é escola de reforço. É muito diferente. Mas vamos supor que você tem uma creche e você pega essa criança de 6 anos na creche. Você pega ela para olhar ou educar? Você pega ela para livrar ela de se machucar, dela não ficar sozinha, dela ter uma companhia. Tanto que ela, que nessa de creche, ela tem uma rotina, ela come, ela dorme, exatamente. Ela brinca, parece mais aqueles bichinhos. Ela interage. Né? Que é horrível isso que eu estou dizendo, gente. Por que vocês estão fazendo isso com as crianças? E a professora não pode educar. Não, ela pode olhar. É uma confusão. É uma confusão mental para a criança. Vê o que eu digo. Eu falo isso, eu acho que é na fábrica de monstros, desse aqui, ó. Eu falo sobre essa dinâmica. Olha, vê só, Débora. Se você não pode educar, só vai olhar, na hora, quem vai dizer não para essa criança? Você entendeu? Não pode, né, dizer. Quem vai corrigir essa criança? Quem vai fazer isso, aquilo outro? Porque se você corrige, você é processado. E é para ser mesmo, porque não pode. Porque não pode fazer, você não é pai, você não é mãe. Então, daquela criança. Então, como é que vai fazer? Na hora da formação do caráter de uma criança, a mãe abandona a criança. Um ponto crucial, né, da criança. Ela não poderia abandonar, ela pode abandonar até com 12, se ela quiser sair. Mas com 6, entre 6 a 12, nunca. E é justamente o momento mais importante. O importantíssimo da vida de uma criança. Da vida de um adulto. Vai definir a vida dela toda. Vai definir a vida dela toda, quem ela é aí. Você entende? E é nesse exato momento que a mãe e o pai saem. Como é que a gente vai fazer daqui para frente com criança? Com adulto? Por isso que tá aí, gente. Por isso a fábrica, por isso é o manicômio. Foi uma questão até interessante que eu lembrei de um atentado que teve em uma escola, acho que foi ano passado ou foi ano retrasado? Acho que foi ano passado, tá recente. Que a mãe ficou chocada, eu acho que o filho tinha 14 para 15 anos. Ficou chocada que o quarto do filho tinha um monte de saudações, o negócio todo, arma, tudo. E foi justamente a pergunta que todo mundo fez. Como que você não sabia o que tinha no quarto do seu filho? Porque ela não entrava lá, né? É simples a matemática. Exato, para ver justamente o abandono mesmo. O abandono psicológico. Total, acho que é de tudo, material, né? De tudo. Porque como você não vê um quarto cheio como você não vê um quarto da sua casa? Você entende? Assim, um abandono total mesmo que está se tendo dos pais hoje. Dos pais com os filhos. E começa justamente desde a infância. Exato. Você é da área da educação de da neuroeducação, e você está começando agora e está vendo esse fenômeno de uma forma, você está vendo esse fenômeno dentro das escolas, do seu ambiente, e você está notando isso, só que eu não vejo com a mesma perspectiva que você, porque você está vendo agora, só que eu estou vendo isso há muitos anos, há quase 20 anos eu estou vendo como isso estava sendo plantado para chegar aqui. Né, para chegar aqui. Você entende? Você já chegou, já estava explodido, eu vi botarem a bomba. E eu desesperadamente gritava, vai explodir isso aqui, isso vai dar errado, e olha o que é que está dando. Está dando super errado. Nossa, e agora, eles querem achar jeito para consertar isso aqui. Como, Débora, vai se consertar se as famílias estão cada dia mais disfuncional?
Você entende? Tem alguma outra pergunta aqui entre família disfuncional? Não, né? A próxima é quais os impactos que a era digital tem feito nas famílias. Tá, vamos entrar primeiro aqui rapidão. Esse polígrafo vai ser o bicho de grande mesmo. Vai ser muito complicado, mas vamos lá. Veja, uma coisa que está gerando muitos seres humanos que tem aí hoje, adolescente inconsequente, tudo isso, você vai ver a geração dessas crianças, onde é que estão sendo, os tipos de casamento. Bom, essa é a minha área, né? Meu pão com manteiga, né? E eu sei do que eu estou falando. Famílias disfuncionais, mesmo casadas, mas disfuncionais. Tá? Eu acho que a igreja deveria se preocupar menos com o casamento homoafetivo, que diz mesmo, né? Eu acho que a igreja deveria se preocupar menos com o casamento homoafetivo. Não que eu concorde com ele, que fique bem claro, mas deveria se preocupar menos com isso e se preocupar mais com os casamentos heteronormativos dentro da igreja que estão completamente disfuncionais. Que não são um nem dois. Não são um nem dois. Eu sei porque é teu ramo, a gente mesmo como pode dizer. Você vê, eu só tenho crente. Não, é um caos, tá um caos. É um caos total. Você entende? Total. Dentro das igrejas, tá um caos total. Tá um caos total. E os pastores acham que vão resolver esse problema. Vamos fazer eu vou em congresso de casal, eu prego congresso de casal. Só que o que é que eles levam nós? Eles levam uns doidos, uns bestalhados lá, uns meninos criados com leite e pera para dar esse tipo de palestra, sabe? Que não cutuca, que não bota o dedo na ferida do negócio. Eles diz, tá aqui, infeliz. As coisas interativas. Interativas olha, vamos botar uma maçã, um ovo na boca, assim com a colher. Escreve 5 coisas que você gosta no seu parceiro. Aí caiu o meu negócio, olha aí, né? Não sei o que, o cabra cega. Não sei, coloca um ovo aqui na coisa, passa pro ovo. Abre um pacote de bala, toma um só e pro outro abrir. Aí o outro vai. Um fica com um pacote de bolacha, o outro abre e põe na boca. Abrir. Oh, Jesus, é uma loucura, cara, sabe? E casamentos ali que realmente precisam ouvir à beira do precipício, ou quando não, chama Cláudio Duarte para fazer todo mundo rir. Que é um palhaço, né? Para fazer os outros rir. Então, você vai vendo, Débora, por que palestrante de casal tem que ter a voz meio coisada, fofinha, assim, né? Parece uma criança, né? Fofos, parece meio criança, né? Falando. É muito complicado. Então, gente, nós precisamos entender aonde está se formando nossas crianças. Em lares que tem a Bíblia, mas não lê a Bíblia, que tem, eu não estou falando para dentro da igreja e para fora da igreja, então isso aqui é uma bagunça total. Mas veja, as crianças, como são esponjas, se elas são filhos de, vamos botar um nome aqui, daqueles caras que botam a bomba no corpo e sai por aí explodindo, sim, né? Que eu acho que não pode nem dizer esse nome mais aqui, eu estou com medo de dizer qualquer negócio, depois que derrubaram, deram um toco no canal nosso. Como vemos em grupos extremistas, a chance de se tornarem homens que vão colocar a bomba no corpo e explodir as coisas também é de 99,9% eles fazerem isso. Né? Pois aprenderão o ofício dos pais. É importante frisar que... não vou frisar nada aqui não, vamos continuar. Se você ensina aos seus filhos que a vida se resume a colocar bomba no pescoço, ela absorverá essa ideia com facilidade. Sim, né? Porque vai ser ensinado a ela, vai ser né? ensinada. Dessa mesma forma, crianças educadas em ambientes hostis, marcados por brigas, desrespeitos, geralmente se tornam adultos perturbados e de caráter distorcido. Agora, faça uma reflexão honesta. Você gostaria que seu filho fosse extremamente igual a você? Você que está me vendo? Você que é pai, seja sincero com você mesmo. Não comigo. Você gostaria que seu filho fosse igualzinho a você? Sem tirar e nem pôr. Sem tirar nem pôr. Idêntico. Eu quero que meu filho seja idêntico a mim. Igual... Eu quero que meu filho trate mulheres igual eu trato minha esposa. Qual aquele já que tem? A cara do pai, esculpido e escarrado. Eu gostaria que meu filho tratasse mulheres igual eu trato a mãe dele. Eu gostaria que meu filho comprasse e pagasse igual eu pago os outros. Eu gostaria que meu filho fizesse isso igual eu faço. Eu gostaria que minha filha fosse uma mulher para o marido dela igual eu sou para o meu. Eu gostaria que minha filha tratasse os outros igual eu tratasse. Você gostaria disso? Você que está casado, você gostaria que seu filho tivesse um casamento igualzinho, seu igual, idêntico? Tem que sem tirar nem pôr, igualzinho?
Essa é a sinceridade. Que palestrante de casal, e quando o cara vai para paz também, que é outra baboseira, as reuniões de paz de mestre, quando chamam palestrante lá que não tem coragem de falar e falam, olha, paz, vamos fazer assim e tal. Não, gente, a gente tem que chegar nesses lugares e botar o dedo na ferida. Porque está se tratando do futuro de crianças. Muitas vezes é assim que vai salvar uma família. Exato, né? é botando o dedo de ferida, é dizendo o que é. Nós temos uma geração de pais horríveis, terríveis, que estão destruindo uma geração inteira. Por não dizer não, por não sim, por estarem também, né? Fazer o quê? A turma está enganjada na internet, está enganjado com os filhos, né? Aí fica difícil. Não se engane, seu filho quer ser igual a você. E isso me deixa profundamente preocupado. Pelos históricos de pais que eu conheço aqui, me deixa bem preocupado. Se os filhos forem igual a eles, muito preocupado. Porque a maioria dos casais que atendo está emocionalmente destruída. Casais que vivem em conflitos constantes criam 2 feridas letais nos filhos. Vejam bem isso. Casais que vivem em guerras constantes dentro da mesma casa vai criar 2 feridas letais nos filhos. A criança não terá nenhuma noção de respeito, pois os pais não demonstram respeito mútuo. Ela não tem não sabe o que é, né? Porque então ela vai criar uma tendência muito grande a ser manipuladora. Porque quando ela quiser uma coisa, ela fica do lado de lá. Quando ela quiser uma coisa, ela fica do lado de cá. Você entende? Então ela vai saber lidar com isso. E outra coisa é a agressividade do casal será transferida para a criança. E ela vai levar essa agressividade para onde? Para a escola. Para a escola. Então ninguém na escola, gente, ensina violência ao seu filho. Exatamente. Por outro lado, filhos criados em um ambiente de amor, diálogo e respeito geralmente se tornam pessoas amáveis, bem educadas e que farão a diferença na sociedade. Então, perceba bem uma coisa, está na sua mão criar. Está na sua mão. Então, nós estamos hoje, Débora, num período... tem aqui nesse livreto aqui, que chama-se A Formação do Ser, né? O nome desse livro. A coisificação do ser humano e a humanização das coisas. Nós estamos nisso, sabe? Uma mãe e um pai, para poder ter coisas, estão passando por cima de filhos, quando não deveriam ter muitas coisas, mas moldar o caráter do filho. Então nós vemos isso de perto, quando eu aconselho você ver isso aí. Então nós temos aqui hoje... A ocupação do dar, mas o material, coisas, mas dar bens material, mas nunca dá o essencial, caráter, né? Você entende? Que é o caráter. E aí nós fizemos uma coisa, nós invertemos os valores. Invertemos os valores do papel da família e da escola. Veja bem isso. Não está na sua pergunta, mas eu acho que eu vou falar disso aqui. O que é que tu acha? Acho que tem a última, qual é o papel dos pais e professores na educação, mas ok. Mas ela está aqui no meio. Pode entrar, tem então vamos deixar para entrar nele, daqui a pouco eu vou dobrar ele assim, ó. Deixa eu ver ela aqui, ó. Não, tudo bem, eu dobro ele aqui assim e volto nele já. A outra é o que aí? Quais os impactos que a era digital tem feito nas famílias? Ok, impacto da era digital. Vamos ver, ela está aqui, não é? Essa aqui, não é? Isso, 2, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Nessa coisa toda que eu tô falando, que a gente está falando, ainda tem o Satanás no meio disso. Que é a era digital. E aí, era digital, viu? E aí, veja, a era digital, as pessoas dizem, de novo, vou citar a Carmen Lúcia. Eu gostei dessa frase dela. A única coisa que ela... É uma das. A Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, ela estava dando uma entrevista esses tempos e perguntaram a ela se ela tinha medo da inteligência artificial. Eu achei aquilo brilhante o que ela disse. Ela falou assim, não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da falta de inteligência do ser humano, sabe? Nossa geração, Débora, por isso a fábrica de monstros lá, cadê a fábrica de não, o manicômio. Por isso o manicômio, veja, isso aqui, ó, e a robotização do ser, junto com ele, por isso nossa geração não estava pronta para a internet, a minha não. Eu nunca vi tanto velho idiota na internet. Não sei se você já viu. Não, eu não. Não, mas tá demais. Idiota na internet, gente. Tem a galera da minha idade olha assim e fala, Jesus. Gente, como é que eles conseguem isso, sabe? Tem coisa que nem a gente tá fazendo. Não, assim, tá bizarro. Tá bizarro. Tá feio. Você aí que tem 50 igual ele. Pelo amor. Que chegou perto dos seus 50, pelo amor de Deus. Tá complicado mesmo. Seja idiota, esse ponto. Tem até adulto fazendo os 6-7s lá dos campeonatos. Tem complicado, tem gente da minha idade, cara. Jesus! Farmando algo. Mas é complicado demais. Então,
Mas tá ruim para defender, não dá. Não. Veja bem, Débora, nessa loucura toda, nós temos hoje um fenômeno acontecendo que as pessoas estão perto, mas não juntos. Perto, mas não juntos. Por quê? Veja, o distanciamento familiar na era digital. Nós primeiro tivemos uma cristalização do ser pela busca material dos pais, que já é uma doença grave e que estamos vivendo agora. O que estamos vivendo agora é a mestástase, espalhada através das telas que carregamos no bolso. Basta você olhar, você que está me vendo, para a sua sala de estar. Quantas vezes estão se assistindo televisão e as pessoas estão cada uma no telefone? Isso quando se consegue reunir todo mundo numa sala só. Né? A televisão está ligada, transmitindo para alguém, para ninguém em particular. O pai está curvado sobre um celular, perdido em um fluxo infinito de notícia e vídeo. A mãe rola feed de uma rede social em seu tablet, distribuindo curtidas para estranho. O filho, isolado em seu próprio mundo, está imerso em um jogo online e estão todos ali, fisicamente perto, mas a quilômetros de distância um dos outros. Estão juntos, mas não unidos. Veja, essa é a família de hoje. Estão aqui juntos, mas cada um em seu mundo. Quando conseguem estar junto, tá? Quando conseguem. Que não é a regra estarem juntos. Mas se estiverem, pode ver que cada um está num mundo diferente. Sabe? Ninguém se importa em parar e todo mundo ver a mesma coisa e comentar sobre o que está se vendo. Não se tem mais isso. É uma coisa para maluco isso. Então veja, esta é a nova face da ausência parental. Juntos, mas distantes. Quando o pai e a mãe conseguem ficar juntos, pode ter certeza que eles estão distantes por causa disso aqui. Virou assim, e aí tem uma outra fração disso, que é o filho zoológico. Sabe? O filho zoológico. O filhinho é bichinho de zoológico, que é aquele que você pega ele, você faz fazer. Sabe uma coisa? Quando você vê uma mãe colocar assim, criando imagens, criando momentos. Criando e vivendo momentos. Exato. Assim, né? Pode ter certeza. É uma pessoa que não tem vivência com o próprio filho ou filha. Por que criar momentos? Então, o momento não é todo dia que você está perto. Não é toda hora, não é todo dia. Não é toda hora, né? Não é todo dia. Então, quem tem toda hora, todo dia, não precisa criar momentos. Você está todo momento com a pessoa. Vai criar o quê? Vai ficar. Eu, tu e tua mãe. Como é que a gente faz? Vai ficar batendo foto toda hora, um do outro. A gente está sempre junto. Estamos criando memórias. Memórias, é esse o nome que eu quero. Criando memórias. Criando memórias. Você entende? Aí vai lá. Ou seja, estamos no cinema tal. Pode ter certeza. Gente, tudo tem que ser uma foto, eu nunca vi. Sabe por que tudo tem que ser uma foto, Débora? Porque momentos. Você vai no cinema toda hora? Não. Nem gosta. A gente nem gosta disso. A gente nem gosta. A gente prefere pegar um bate de pipoca e ver em casa. Então, olha bem, uma coisa. Por que criar momentos? Porque momentos já está dizendo não é toda hora. Memórias, né? Memórias, exatamente. Porque memórias dependem de momentos. Não de vivências. Aí, o que é o filho zoológico? É que você pega a criança, igual quando a gente vai no zoológico, tira foto com um bicho e depois volta ele. Eu falo isso na fábrica de monstros. Você tira a foto com o animal e depois bota ele na jaula de novo. Você pega o filho, leva, vamos para as férias, filhinho. Olha as crianças. Estamos indo para o cinema. Estamos indo, aí posta a foto tal. Aí quando chega em casa, o filho vai para a jaula emocional de novo. Volta lá. Porque amanhã eu vou voltar para minha loucura. Outra vez. Você entende? É essa coisa que a internet está criando, esse tipo de pais idiotados e imbecis. Qualquer lugar que vai sair, tira uma foto do filho, mas para mostrar para os outros que ele tem um filho, que ele é uma boa mãe ou uma boa pessoa. A importância de, como posso dizer, de autentificar o que ele está fazendo, autenticar o que ele está fazendo, você entende? Ou seja, de asseverar que está se fazendo aquilo e tal. Quando, na verdade, gente... É só uma máscara, né? É só uma máscara, sabe? Por isso que eu chamo naquele livro ali da família zoológica. Porque tira foto da pipoca, sabe, pro animalzinho lá, que é onde a gente vai no zoológico, dá, né? Da pipoca, joga. Mas você não traz aquele negócio. É um momento bom, mas você não traz o bichinho com você. Ele tem que ficar lá na jaula.
É a mesma coisa da família zoológica. Você faz as suas interações durante o final de semana, mas durante a semana a criança está na jaula emocional. Ele não tem o pai e a mãe. Sozinho, né? Sozinho. Você entende? Ele volta para o limbo dele, lá sozinho de novo. Emocionalmente, ele tem um cuidador, ele tem uma cuidadora, mas não tem a mãe. E principalmente, Débora, principalmente para a gente não mudar a ordem dos fatores, geralmente é a mãe que fica. É a mãe que cuida. É a mãe que tem o poder de moldar esse caráter dos 6 aos 12, igual eu estou falando aqui. Você entende? A criança vê o pai ir, sair. A mãe pode trabalhar, não estou dizendo isso que não seja. A gente está falando que ela como fala, o ápice é ela que ela, vai moldar. Sabe? Ela se a mãe não puder trabalhar tendo filho, é uma bênção. Sabe? Se ela não puder trabalhar tendo filho, é uma bênção. Por quê? Porque ela vai cumprir o maior papel dela, que é ser mãe. Que é ser mãe. Por quê? Dos 6 ao 12, precisa alguém ficar. E tem que ser a mãe. Porque se a mãe sai e o pai fica, acontece uma coisa interessante. Acontece para a criança a emasculação do pai. A criança própria não aceita o pai ficar. Porque muda-se os fatores da ordem na cabeça dela. Quem manda nessa casa? Porque a ideia é, se o pai sai, ele busca o sustento e a autoridade ficou, que é a mãe. A mãe é a autoridade. Ele busca, e o pai é aquela autoridade do Supremo, sabe? Quando a mãe diz assim, vou dizer com teu pai isso aqui. Seu pai quando chegar... Aí, essa frase é para arrebentar. Você entende? Mas se a criança não tem uma autoridade sobre ela que diga não, que cuide e bata e faça alguma coisa, dê uma chinelada, tal, esse trem todo aqui. É interessante, né, que a mãe é o não. Não, você não vai fazer. Exatamente. Não vou fazer. Mas se falar não de novo, fazer, então seu pai vai falar, não, agora eu faço. Agora eu faço, exatamente. Mas a mãe é a autoridade. É a autoridade máxima dentro de uma casa. Então, se você rompe com isso, você vai enviar o que para a escola, gente? Você vai enviar o quê? Um inconsequente para a escola, uma criança que vai viver, e nessa era digital, tá nisso, sabe? Essa coisa, essa fase de ausência parental, virou isso aqui, um limbo para a própria criança. E aí os caras tiram foto e tal. Eu fico vendo aquilo quando eles estão tirando foto por aí à toa e botando criança e tal. Eu digo, tá bom. Tá bom. Tá bom, vocês estão dizendo, eu estou acreditando. Meus filhos, meus, a minha vida. Exatamente. Você entende? A desconexão, Débora, o exemplo que estamos dando, vamos ver. Ensinamos nossos filhos não interromper os adultos quando estão falando, mas nós os interrompemos o tempo todo para responder a uma notificação. Você entende bem isso? Vejam, exigimos que eles nos olhem nos olhos, mas nossos próprios olhos estão virados para uma tela. Seu filho está competindo pela sua atenção com um algoritmo projetado para ser mais interessante do que a vida real. Na maioria das vezes, o algoritmo está vencendo. Olha, o que tem de pai e mãe que chega em casa, dá uma tela para o filho e ele mesmo vai para a tela dele, não está no jeito. Para não chatear ele, né? Para não me atormentar. Você entende? Então virou uma dopamina barata. Deu para o filho ficar rolando o feed. E aí não sou eu que digo, é os neuro e muitos psiquiatras que estão dizendo isso, que está acontecendo uma coisa chamada apodrecimento do cérebro. Sim. Porque o cérebro não está tendo informação, e só dopamina barata, por isso o autor da dopamina que eu escrevi. Só dopamina barata de rolar feed. Então, estamos ficando mais ou menos nessa coisa aqui. Então, é a era digital para os pais empobrecidos disso aqui, de espiritualidade, de afeição, de tudo isso, virou uma coisa para maluco. Sabe? E aí veio a idiotização, a concorrência, tal, esse negócio todo. A desconexão, essa desconexão é uma droga silenciosa. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo curto é uma pequena injeção de dopamina. Um prazer instantâneo que nos vicia e nos afasta do que realmente importa. Estamos nos tornando escravos de nossos próprios espelhos. Zumbis digitais que perderam a capacidade de se conectar genuinamente com aqueles que mais amamos. Nós perdemos essa capacidade de se conectar com o próprio filho. Os pais hoje não sabem como lidar com os filhos. É impressionante. Você, né? Veja uma coisa. O que eu mais atendo aqui hoje são pais que não sabem lidar com o quê? Com o filho. Com o filho. E a gente vai ver a idade do filho, né? 6 anos, 7, 8, 10 anos. Acho que no máximo 10 anos. Pois é, não sabe lidar com problemas de um filho de 10 anos. É o que eu mais atendo hoje. Você entende? Então nós estamos nesse mundo
que chegou no ápice do zumbi digital. Os pais não têm como sair dele e os filhos não têm como serem educados. Então, a internet cristalizou, chancelou a idiotice dos pais e os pais deixaram. E hoje está aí. Eles dizem, olha, a internet é um perigo, mas perigo para quem? Perigo para quem? Exato. Você entende? Então, roubou a inteligência, Débora, roubou a educação. Eu não acho que a inteligência artificial ela é um problema tão grande para a população. Eu acho que ela é somente uma consequência? Um eco. Um eco, né? Um eco, sabe? Um eco. A inteligência artificial vai roubar os livros. Não, você entregou já. Já faz tempo. Ninguém lê. Ninguém gosta de ler. Agora a questão que está levantando sobre a IA mesmo é que vai desumanizar mais o ser humano. Exato. E tal. Vai destruir mais as famílias. Mas, igual a gente está vendo, já estava. Já tá. Ela só é um espelho, só é um eco. Eu acho que a IA, ela não é o problema, sabe? Ela é o desnudar, de fato, de uma família que só existiu nesse século presente agora. A família tradicional, ela só existiu na cabeça, infelizmente, de quem pensou. Os pais bonitinhos, a maioria são família de pote de margarina, né? Família pote de margarina, que é aquela família... Tem um livro meu chamado Casamento Barbie Ken, né? Barbie Ken, né? Tem. Eu vou voltar com esse livro, né? Barbie Casinha de Ken, boneca, né? Que é aquela família, a mulher que não envelhece, o homem que não vai envelhecer nunca, que acha que isso vai acontecer, sabe? Então a internet foi criando, Débora, essa geração idiotizada, e não cresceu fisicamente, mas aqui dentro não cresceu, não sabe receber ou não, quer receber. O pior não é nada, o pior é eu ver gente da minha idade dizendo, o Senhor não dá um afago pra gente. Afago? Eu estou meio assim, tal, meio pra baixo. Afago? O mundo que a gente, mais afago do que esse mundo tá dando? Nossa, País das Maravilhas, né? A gente tá vivendo o Alice no País das Maravilhas, só esqueceram de dizer que aquilo é um espelho. Um monte de loucos em um paraíso. Em um paraíso, é o chapeleiro, o coelho, a Alice mesmo, o gato, ou seja, um bando de loucos em um paraíso. Essa é o sintoma dessa população, que você disse muito bem. Nós não estamos vivendo o Pequeno Príncipe, esqueça isso. Não, é o Pequeno Príncipe. Nós estamos vivendo Alice no País das Maravilhas. Um bando de loucos em um paraíso, só. E daqui, mais nada, você entendeu? Então, nós estamos vendo esse fenômeno acontecendo dentro disso tudo, e nós estamos vendo cônjuges cada vez mais distantes, marido e mulher, filhos cada vez mais distantes dos pais, e a gente vai vendo essa idiotização do ser do jeito que aí está. E eu marquei uma aqui que é para a última, né? Que eu marquei essa daqui, que eu falei, né? Mas pode fazer já a última aí também. Fazer ela aqui. Vai ser justamente para a gente encerrar o nosso polígrafo, que é definir qual o papel dos pais e professores na educação. Papel do pai e professores na educação. Ela está aqui para trás, né? Ela é. Isso. Veja bem. É que você pode usar... Eu vou usar o de lá também. Aqui também é boa também. Acho que eu vou trazer aquilo para cá também. Eu não sei se ele faz parte de lá ou como é que está aquilo lá, mas eu vou usar esse daqui, que eu acho que vai ser mais eficaz. Vamos ver. Veja. O que a gente tem hoje, Débora, com a escola, é que eu não estou defendendo professores ruins. Existe professores horríveis, sabe? Eu estou falando da maioria dos professores, que são pessoas trabalhadoras que saem para ir... Acorda cedo. E muito cedo. Eu fiz estágio, sabe? E eu posso dizer horrível, que é puxado, por isso que eu não quis. Traz um monte de volume de prova e de trabalho para corrigir à noite. Ou coitado, 5h30 da manhã começa. Um professor hoje que se preze, ele quase não tem vida social. Não tem. Não tem, porque o cara traz uma pilha de tarefa para corrigir e ele não tem uma turma só. Se ele quiser ganhar uma coisinha a mais, ele vai ter umas 3 turmas. Às vezes mais de uma escola, né, para dar conta. Por isso que ele vai ter mais de uma escola, né, para dar conta das coisas. Eu acho que o professor deveria ser muito bem remunerado. Chega em casa às vezes 7, tem que corrigir, acorda 5h30 para ir trabalhar. É puxado. Não tem vida, não tem vida. Um professor não tem vida. E aí vai uma mãe lá dizer que o professor não cuidou da criança dela. A questão toda professores estão chamando os pais na escola e eles vão lá brabo.
Já chega com 7 pedras na mão. Você lembra na igreja um dia que uma mulher estava falando comigo lá? Foi. Ah, eu cheguei aqui, cheguei na escola, a professora mandou me chamar, esse professor acha que nós não temos serviço. Exato. Foi exatamente. Lembra disso, né? Ela acha que eu não tenho tempo de sobra aqui, meu tempo não vai me falar só disso aqui. Tá pra chegar e falar só que fulano está fazendo isso. Exatamente, eu falei. Podia ter mandado mensagem. Podia ter mandado mensagem. Eu falei, Jesus, de misericórdia. Você entende? Então, a questão vai estar nesse nível mesmo, os filhos são, se as mães fossem mais e os pais fossem mais na escola, descobririam que os filhos são uns Satanás na escola, principalmente os filhos de crente. Porque eu não acho que é perfeito. Não, meu filho não faria uma coisa. Gente, perfeito. Você estudou lá, em escola pública, Estudei. Todo o tempo. Diga uma coisa, as mães que a gente conhece diziam que os filhos eram alecrim dourado. Eu conheço, porque eu dava palestra e vivia dentro das escolas. Eu mesmo já sei os alecrim dourados dos filhos crentes. São os piores capetas, não? Os endemoniados, meu filho. É sério, mas é sério. São os piores demônios. Os piores demônios da escola são filhos de crente. Eu falo porque eu tive colegas que eu conhecia como é que era. Exato. Até pensar, se teu pai também soubesse o que você faz na escola. É assim. Por que será, gente? Que os piores satanás que tem nas escolas são os filhos. E os professores chamavam. Os professores chamavam os pais para conversar, mas não ia. Nunca resolvia. Então, não é nem sobre crente que eu quero falar. Eu estou falando aqui porque você pode se achar que você é crente e está fora disso. Não. Exato. Você é o contexto geral mesmo. Problema. É o contexto geral mesmo. Exato. É geral. Então, nós temos hoje, gente, aqui, os papéis invertidos, Débora, de escola e professores. Eu estava assistindo um debate crescente, assistimos um debate crescente sobre educação em nosso país, onde uma perigosa inversão de papéis está em curso. Muitos pais querem que a escola assuma, de uma vez por todas, a responsabilidade total pela educação de seus filhos. Contudo, se um mestre ousa falar com um tom de voz um pouco mais elevado, esses mesmos pais paralisam suas rotinas para questionar por que o professor gritou com um anjinho e eles próprios não estão educando. Veja, basta o professor falar em um tom mais alto, aí você vai ver que eles param tudo para pegar. Por que você gritou? Por que você gritou? Por que você gritou, meu filho? Hein? Por que você, como fala, chamou a atenção dele? Exato. Você entende? Então, ou seja, não tem o nome em casa, e quando recebe algum na rua, não pode receber. Criar um monstro. Um monstro mesmo. Não tem como. É preciso afirmar com todas as letras: em nenhum momento da história a escola substituiu o papel da família. Ambas as instituições trabalham com a mesma matéria-prima, a criança. Se a família souber iniciar um diálogo honesto com a escola e conseguir acolher essa parceria, formaremos cidadãos notáveis. Se a escola, veja, você, desde nova, via o meu diálogo diretamente com quem? Com a escola. Eu entendi que eu teria que sair, não poderia mais dar aula, por causa das limitações minhas de saúde, tudo, irritabilidade com remédio, tudo aquilo e tal, deveria sair. E também, desde quando eu comecei a dar aula ainda lá para trás, em outro estado, eu já vi que eu não tinha muita vocação para aquilo lá, porque é uma chatice muito grande. A máquina da escola, a máquina pública é paralisante para o professor, é pedante, e também a máquina da família é outra pedante também. Então o professor quase que está perdido no meio disso, sem ter ninguém que fale por ele. Sabe? A máquina pública é para desestabilizar qualquer professor que queira ser um bom mestre. Não que os que estão lá não vai ir junto com a família e lascou tudo. Você entendeu? Não é o papel do mestre impor limite no caráter do seu filho. Essa é a função do pai e da mãe. Mas como já dissemos, a criança está cada dia mais abandonada por seus pais. Com isso, os adultos que a cercam, babás, parentes, cuidadores, geralmente não exercem autoridade plena sobre ela, sobre a criança, é o que eu estava falando aqui no começo. Quando essa criança, criada sem contornos claros de autoridade, chega à escola, ela se choca com a figura que representa o Estado e as regras sociais, que é o professor. O professor é a figura máxima das regras que o Estado impõe. Por quê? Dentro daquele lugar existem regras por uma forma muito simples.
Tem cheio de criança ali dentro. Então as regras têm que funcionar para que dê um andamento. Só que o seu filho não é acostumado com regras. Por isso que dá vai dar um choque violento. Um choque muito grande. Você entendeu? Certa vez ouvi uma mãe dizer a seguinte frase para a diretora de uma escola: vocês são formados para educar. Se vocês não sabem o que fazer com o meu filho, muito menos eu. Eu ouvi isso. Que loucura. Eu ouvi isso. Que loucura. Sabe, tá aqui, ó, até grifei para colocar. Eu ouvi isso aqui. A mãe esculhambando a professora assim: vocês são formados para educar. Se vocês não sabem educar, eu é que não vou saber. Pandemia foi o ápice disso. Você entende? A pandemia foi o ápice. Quando todo mundo voltou para casa, os filhos ficou em casa, as mães não sabiam o que fazer. Não sabiam fazer ninguém. Achei meu Deus, e agora o que é que eu faço com meu filho? Porque não sabia passar o dia inteiro com o filho. Então, o professor até falou, tá vendo, pai e mãe? É isso que a gente passa. Exatamente. Essa frase dita com a mais assustadora neutralidade é o retrato do fracasso familiar que assola a nossa sociedade de forma desesperadora. Os pais tentam compreender sua ausência com presentes caros. Aliás, os pais tentam compensar sua ausência com presentes caros e a indisciplina tomou conta da nossa nação. Os limites foram removidos e o resultado é uma juventude que não reconhece barreiras, ou seja, o céu é o limite para a juventude que aí está. E não a culpa não é da escola. Quando seu filho adolescente quer ir a uma festa e chega 3 horas da madrugada, ele não pede permissão à professora ou à diretora. Ele pede a você, que é pai e mãe. Você entende? Eu nunca vi, Débora, na escola, um menino lá: professor, eu posso sair hoje e voltar 3 horas da manhã? Ele fala com o pai e com a mãe. Sim. Eu nunca vi um menino dizendo à professora: eu posso comprar uma caixa de som e ouvir música promíscua nela? Eu não tenho. É o pai e a mãe. Eu nunca vi uma menina dizendo: professora, a senhora compra um shortinho curtinho para mim de 1 pau? É a mãe e o pai. Então, nós estamos aqui, eles estão reclamando do quê? Nisso tudo. Qual é a reclamação? Vocês estão enviando esses tipos de seres humanos para a escola. Sem limite. Sem nenhuma regramento moral. Essa é a realidade. Então a nossa escola hoje, ela é permeada desse tipo de ser humano. Você entende? A escola vem cumprindo o seu papel com enorme dificuldade. Valores éticos e morais ainda são base da nossa instituição de mestres. Mas o que desequilibra a balança é a falta de apoio da família. Veja, os professores estão ensinando ideologia de gênero na escola. Isso é alguns. Alguns. A maioria dos professores ainda são basilares para ele. A moral e os costumes ainda fazem parte dos professores. Eu mesmo, na escola que eu vim, nunca teve. Você entende? Valores éticos ainda é muito pesado para o professor. Só que o que é que está mudando a balança disso? É a família. O que está pesando na balança é a família. Dando para o Estado educar, né? Dando para o Estado educar. Só que não é papel do Estado fazer. Nunca foi. Ensinar. Você entende? Outras questões, mas educação. Veja. Moral mesmo, né? Veja uma coisa que eu vou falar aqui, ó. Nesse trabalhozinho. Quando sou convidado por diretores para dar palestras aos pais, fico abismado ao comparar a enorme quantidade de alunos matriculados com um número insignificante de pais presentes, que é aquilo que a gente falou no começo. Você entende? Escola de 200 vai 10 pais. Vai 10 pais, Não faz sentido, gente. A maioria, e principalmente a figura paterna, não participa de reunião. E aí, se você vai botar, vamos dizer que a escola tenha 300 alunos e vai 20 pais. Desses 20 pais, pode ter certeza, 2 é homem. O resto é mulher. O resto é mulher. Você entende? Então, o pai, presença do pai, a masculina não está lá. O último que a gente foi só tinha mulher. Só tinha mulher. O último que a gente foi só tinha mulher. Você entende? Então fica uma coisa assim, Débora, quase que os pais, literalmente, entregaram a educação dos filhos para o Estado. Só que o Estado não pode ensinar moral, não pode ensinar limites. Não é papel da professora ensinar isso. Só que quando uma criança sem limite vai querer não obedecer os limites que a escola impôs, vai acontecer uma coisa simples ali. Vai acontecer uma coisa sine qua non. Ali tem regra. O regramento tem que ser cumprido. Só que o filhinho veio da casa sem regra. Quando ele bate ali dentro, ele vai sentir o choque. Vai. Você entende? Então,
deram uma bolha para as crianças sem limite nenhum, e aí a coisa só está andando. Veja, a mensagem que eles passam é clara, e ainda que silenciosa. Por favor, cuidem deles, por nós. Se possível, não nos incomode. É essa a mensagem que a família passa para as escolas. Exato. Você entende? Cuide dos nossos filhos. Se possível for, não incomoda a gente, não. Não, meu tempo é sagrado, né? Meu tempo é sagrado, não é para essas coisas, para cuidar de filhos. Né? Infelizmente. Então, para que tem, né? Exato. Pense nisso, você que é pai. Pense no cenário que você está endossando. Seu filho é educado por um professor, muitas vezes mal remunerado, que luta para dar atenção a 30, 40 ou a mais alunos em uma única sala. Pense nesse panorama. Segundo, ele estuda em um sistema com escolas frequentemente sucateadas, carentes de recursos pedagógicos básicos. Tá? Terceiro, professores que deveriam ser aliados tornam-se alvos dos ataques de seus filhos. Agora há pouco teve gente aí, botando o vidro dentro do copo, dentro da professora para matar a professora. Nossa Deus. Você entendeu? A professora está aí, a coisa. Então, pelo fato de você... Veja, professores que deveriam ser aliados tornam-se alvos dos ataques de seus filhos. Pelo fato de você não impor limites em casa. O pedagogo é forçado a fazê-lo na escola, no mínimo para conseguir ensinar aqueles que realmente querem aprender. Tem criança ali que quer aprender, mas por causa das crianças que não, como é que eu posso te dizer, não tiveram limites, não tiveram formação de caráter em casa, viram causa a sala de aula. Então, minha função aqui é dizer às famílias, abra o mais rápido possível um canal de comunicação com a escola. Pergunte como seu filho está saindo, participe das reuniões, conheça os professores, entenda que não é família que ajuda a escola, é a escola que ajuda a família, não é o contrário. É aqui, Débora, o papel fundamental. A família é a instituição primária, a primeira formada por Deus. É dela o dever de prover à criança e ao adolescente toda a sua formação de caráter. A escola é secundária, um apoio fundamental, mas nunca a substituta. E os pais querem fazer isso. Não abrir o canal com a escola de comunicação e querem que a escola eduque. Aí vai ficar bem... E já chega no ataque, né? Quando ela chama, né? Já chega firme lá para cima, já chega botando a ripa lá em cima, querendo um desastre total. Então, a coisa vai só piorando. Já tem quase 2 horas de polígrafo mesmo. Não, tem 1 hora e pouca já. Mas vamos lá. Essa foi a... Não, então tem 1 hora e pouquinho. Vamos lá. Isso. Essa foi a última? Isso, essa é a última pergunta. Essa que eu respondi agora é a última? Então acabamos. É a última. Agora foi a última. Foi dramático, mas acabamos. Então tudo bem. Olá, amigos. Irmão, chegamos ao final do nosso polígrafo. Se inscreva no canal se você chegou até aqui, se você é novo eu achei que tinha outra pergunta. Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos que está tendo por aqui. Nosso próximo polígrafo, a gente tem 3 temas, como posso dizer, não é polêmico não, mas temas interessantes, né? Que vai vir. A gente está para fazer dos dons do Espírito Santo. Se cessaram ou não os dons do Espírito Santo, ou não. Né? Se a sombra de Pedro curava ou não curava. E também um pastoral também que lançou agora há pouco, né? Um livro pastoral. Cadê ele, hein? Esse livro. Gente, se você é pastor, você é membro de igreja, para você entender como ajudar o seu pastor e o pastor também entender que as dores que ele está passando, altar que sangra, a realidade oculta do ministério pastoral. Esse livro aqui, ele foi escrito quando eu estava com depressão, né? Com depressão. Então ele é um livro, não é um livro mórbido, mas nós falamos aqui, como é que fala quando é uma coisa que é suicídio? De atentado contra a vida, né? Nós falamos aqui abertamente, gente, sobre atentado contra a vida no ministério pastoral. Falamos sobre depressão. Falamos sobre incompreensão do rebanho, quando o pastor não é pastoreado. É um livro sensacional, né? Sensacional profundo, tá? Bem profundo mesmo esse livro, né? Muito bom mesmo. Então, ele foi escrito, eu não ia lançar esse livro, né? Eu pedi a você para lançar ele depois que eu morresse, né? Foi. Mas aí, pela a gente vendo ele, né? Aí você falou, não, pai, lança ele, que vai ser bom tal, para ajudar outros pastores. Então, eu pretendo com esse livro aqui ajudar outros pastores aí em nome de Jesus.
Vamos lá, chegamos ao fim. Né? Isso, tem o kit. Ao longo do vídeo apareceu os nossos comerciais aí de Jequiti, então você pode adquirir. Comenta aqui o tipo de conteúdo que você quer ver no nosso canal. Compartilha, ajuda, faça esse favor para nós, porque o YouTube ultimamente está complicando nosso lado. O nosso lado mesmo. Por favor. Botou para quebrar. Por favor. Botou para quebrar na turminha. Mas vamos lá. Queridos, que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, me parece que toda a igreja é contra a ideologia de gênero. E deveríamos ser. Mas o que você não sabe é que o pai da ideologia de gênero é justamente Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Eu não entendo muito como é que os pastores que se dizem contrário à ideologia de gênero adotam dentro das suas igrejas técnicas e formações psicanalíticas. Foi pensando nisso que nós escrevemos esse livro, Um Olhar Bíblico sobre o Desejo, Calvino contra Freud. Se você quiser saber como toda a heresia freudiana foi criada e foi trazida para dentro da igreja, esse é o livro que você deveria ler. Não adianta ser contra uma coisa e ter as suas ideias e as suas bases dentro da sua igreja, fazendo todo o trabalho sujo que Freud colocou para fazer. Freud, sim, é o pai da ideologia de gênero. Se você quiser saber mais, esse livro aqui, Um Olhar Bíblico sobre o Desejo, vai te ajudar muito a entender isso. Como Marcuse pegou dentro da escola de Frankfurt e trouxe à tona toda a ideia freudiana para isso. Então, se você quiser adquirir esse livro, o telefone que está passando está passando aqui em cima. Entre em contato conosco. Um Olhar Bíblico sobre o Desejo, Calvino contra Freud. Que Deus te abençoe e te guarde.